Oi, tudo bem? Bem-vindo ao nono vídeo do projeto TF Overflow, onde hoje vamos falar sobre refatoração e boas práticas. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos desse projeto. Bom, vamos aqui então para o conteúdo. Bom, então a gente já tem aqui o projeto. Vou até abrir aqui, estou com o VS Code aqui aberto. Vou abrir aqui no Chrome. Então a gente já tem o projeto aqui desenvolvido, tá? Então a ideia agora é a gente melhorar o código que a gente produziu até esse momento, tá? Então eu deixei aqui alguns pontos para a gente aprimorar, tá, no nosso código. A ideia aqui é a gente refatorar, ou seja, a gente vai aplicar mudanças no código, só que não vai alterar o comportamento final dele, tá? A gente só vai melhorar o código, tá bom? Bom, então aqui ó, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente verificar. Deixa eu até aumentar aqui. Ó, no respostas.js, né? Remover ou obter tags selecionadas. Então aqui eu vou duplicar esse vídeo 8, vou renomear para o vídeo 9, que é esse vídeo aqui, tá bom? Aqui e aqui, ó, eu já vou fazer uma alteração aqui em relação ao URL, tá? Que a gente colocou. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, a gente tem, né, na listagem de perguntas, né, tem um link, né? Então, o link aqui ele está apontando para o vídeo 8. Vamos deixar aqui vídeo 9, tá bom? Bacana. Bom, então vamos, deixa eu fechar aqui. Bom, então aqui, ó, no respostas, né, .js, a gente tem esse obtém tags selecionadas. Ó, obtém tags selecionadas. Esse obtém tags selecionadas, essa função só é utilizada na página de perguntas, que é o index.html, né? Essa parte aqui é quando o usuário seleciona no formulário de cadastro da pergunta as tags, né? E a gente clica em enviar. Aí esse código aqui ele verifica, né, quais tags o usuário selecionou. Aqui na página de resposta, né, como a gente não utiliza, então vamos remover ela, né? Então é um código que está duplicado aqui, que a gente não está usando, né? A gente tem esse mesmo código lá no JavaScript do index.html. Quer ver? Ó, vamos até confirmar, ó, que seria esse script, né? Então, ó, tá aqui, ó, tá? Bacana. Bom, legal. Então, isso aqui tá ok. O próximo aqui, respostas JS, script JS. Melhorar a função formulário é válido. Então, vamos no resposta JS. Então, aqui a gente tem a função, né, que verifica se o formulário é válido, ou seja, se não tem uma tag vazia, tá? Então, aqui a gente vai melhorar ele. Aqui embaixo, ó, a gente só vai ajustar essa parte aqui, ó, que ele verifica se tem pelo menos uma tag selecionada, tá bom? No formulário. Então, aqui ele verifica, né, se a tag HTML está marcada, está checked, né? Se não está checked, né, ou seja, igual a false, ou se a tag CSS checked é igual a false, ou seja, não está marcada, a gente pode substituir esse false aqui, ó,
fazendo assim, colocando um sinal aqui de exclamação, de negação, né? Então, se tag HTML não checked ou tag CSS não checked, ou seja, não marcada, tag JavaScript não checked. Tá bom? Bacana? Alguns detalhes aqui, né? Mas vamos alterar aqui também tem um formulário é válido aqui também no respostas.js. O formulário é válido aqui também. Só que aqui não tem a questão na resposta, não tem essa opção de selecionar as tags, né? Então aqui não vai ter, tá? Essa opção. Então seria só aqui no script JS. Deixa eu arrumar aqui bacana. Então, criar perguntas JS, né? Então aqui, ó, se a gente olhar aqui criar pergunta JS, mover para este arquivo, né? Então a ideia é a gente separar tudo que for relacionado à pergunta, né, em um único script, tá bom? Chamado perguntas.js, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, no script JS e a gente observa que ele está bem grande, né? Ó, tem 247 linhas. Fica até difícil a gente percorrer esse arquivo, né? Tá muito grande. Então vamos extrair desse arquivo aqui tudo que for pergunta, tá bom? A gente vai colocar num arquivo à parte aqui, ó, da mesma forma que a gente fez no resposta.js. Vamos criar aqui, ó, um arquivo chamado new file perguntas.js, tá bom? A gente está vendo aqui a parte de organização, né? Então agora aqui no index.html a gente vamos declarar esse perguntas.js aqui, perguntas.js, bom? E aqui, ó, a gente vai mover tudo que for relacionado aqui com pergunta, ó, obtém todas as perguntas, cria HTML da pergunta. Ó, aqui vamos mover para cá. Deixa eu ver. Obtém, cria HTML, tag formulário da pergunta. Vamos ver aqui mais para baixo. Ó, tag formulário da pergunta. Tag botão perguntar. Esse formulário é válido também, né? Formulário é válido, né? Vamos colocar lá também, que é referente ao formulário de pergunta, né? Bom, esse aqui, data atual, ele é bem genérico, né? Vamos deixar ele por aqui, não é específico de pergunta. Obtém tags selecionadas. Esse daqui é específico da pergunta, né? A gente só tem ele na parte das perguntas. Da resposta a gente não tem essa verificação. Bom, bacana. Então aqui a gente já reduziu, ó, o script JS para 49 linhas, né? Então ficou bem mais enxuto, né? Então só tem, por enquanto agora só tem três funções, tá bom? Fica bem mais fácil, né, de você percorrer aqui. Bom, bacana. Bom, vamos ver aqui se está tudo funcionando. Deixa eu vir aqui, vou dar um F5. Bacana, carregou as perguntas. Deixa eu vir aqui no T1. Cliquei, carregou aqui as respostas. Vou clicar aqui em responder. Descrição 3. Apelido A3. Enviar. Bacana, incluiu aqui embaixo. Deixa eu clicar em voltar. Bacana. Vou criar uma pergunta aqui, ó. Deixa eu dar um F5. Uma T5.
D5, deixar a 5 e HTML. Enviar, bacana, criou aqui a pergunta. Então tá ok, tá tudo funcionando. Tem botão perguntar. Então aqui a gente já fez essa parte. Agora aqui, ó, scripts gerais, né? E agora esse script JS, ele vai ser um script geral, tá? Que vão ter códigos que são usados em várias partes do sistema, tá bom? Então aqui no caso, ó, obter data atual e obter data atual, obter data formatada, criar HTML tags. Vamos ver aqui, ó. Criar HTML tags. Esse criar HTML tags, ele é usado tanto na página, é usado aqui, ó, né? Deixa eu mostrar. Aqui, né, para criar essas tags, tá? Aqui, essas duas aqui, no caso HTML e JavaScript, quando eu clico, aqui também ela é utilizado para criar aqui essas duas tags aqui via JavaScript aqui, né? Essa parte aqui que tá criando, tá bom? Inclusive, ó, vamos até melhorar esse código aqui, ó. Ele está usando o index of, né? Uma coisa importante é que o código ele tem que mostrar a intenção do que ele vai fazer, né? Então aqui está meio confuso essa leitura aqui, né? C string tags.indexOf HTML maior que 0. A gente pode alterar isso daqui, ó, usando a função deixa eu verificar aqui, ó, vamos fazer um teste. Ó, vamos fazer assim, ó, HTML CSS aqui no console ponto includes, ó, HTML, ó, HTML, essa função includes aqui, ó, né, ele verifica se na string, se a string ela inclui, ou seja, se ela contém essa string que a gente está informando aqui. Então, o HTML ele está incluso aqui nessa string, né? Que é isso daqui. Então, ele dá true. Se eu colocar aqui JS, ó, vai dar false, tá bom? Então, a gente pode usar aqui, ó, includes HTML. Olha só como ficou bem mais simples, né, de entender, ó. Se string tags inclui HTML, né? Então, aqui também, ó, includes, pode tirar esse maior que 0. E aqui também, ó, includes, e pode tirar esse aqui maior que 0. Bacana? Bom, legal. Vamos seguir aqui então. Bacana. Style CSS. Aqui nesse Style CSS vão estar também os estilos gerais, tá bom? Que é usado em várias partes do sistema, né? Então vamos deixar aqui esse Style CSS. E aqui a gente já vai criar esse index CSS também, que são referentes à página index, tá bom? Então vamos vir aqui, ó. Aqui a gente até criou pergunta, né? Vamos ver aqui, ó. B. Vamos criar aqui o index.css, que ficou um pouco redundante, né? O index CSS, ele na verdade é a página de perguntas, né? Então aqui, ó, em vez de perguntas JS, a gente pode colocar aqui, ó, renomear. Vamos deixar aqui como index.js, tá bom? Vamos deixar aqui, ó, index.js,
relacionados à pergunta, ou seja, index.js, tá bom? Bacana. Então aqui, ó, vamos criar aqui o index. Aqui, ó, new file index.css, tá? Então aqui, ó, nesse index.css a gente vai manter só o que for da página index, né, HTML, ou seja, a página de referente a perguntas. Então vamos ver aqui, ó, o que é referente à pergunta. Aqui, ó, aqui é referente à pergunta, botão pergunta, formulário pergunta, aqui também do formulário pergunta. Esse mensagem erro aqui, ó, vamos deixar aí por enquanto. Esse mensagem erro vamos deixar por enquanto. Ocultar formulário também, esse fundo formulário também. O container também. Ó, lista de perguntas, aqui é referente à pergunta. Card pergunta. Título lista de perguntas, bacana. Então vamos aqui, vou colar. Bacana, então aqui a gente já vê, ó, que o style ficou, ó, bem mais reduzido, né? Com 48 linhas, né? Bacana, esse container aqui, ó, a gente pode até mover aqui para cima, tá? Que ele é bem genérico, né? Então aqui a gente tem, ó, a parte aqui de reset, né? De padronização, né? Do CSS. Esse style, a ideia aqui é usar ele em todas as páginas, né? Então, tanto na página do index, né? Quanto na página do respostas.html, porque ele vai fazer toda essa parte aqui que é comum, ó. No body aqui ele vai dar a cor em todas as páginas. Na parte aqui do cabeçalho, não necessariamente, né? Essa daqui é só da parte de pergunta, né? Na resposta, a gente não tem esse cabeçalho. Se a gente vir aqui no index, ó, a gente tem aqui o cabeçalho, mas no respostas.html a gente não tem o cabeçalho, né? Então aqui, ó, a gente poderia remover essa parte aqui do cabeçalho, Ctrl X, e colocar aqui no index, né? Bacana? Coloquei aqui no index. Bom, bacana. Então aqui, ó, ficou só com 32 linhas, né? Bacana. Agora vamos vir aqui no index.html e vamos incluir esse CSS. Então vamos aqui embaixo, ó, no style, vamos colocar index.css, tá bom? Esse index.css só vai aqui, tá? Porque é referente à parte index, tá? Esse style aqui, a ideia é ele ir em todos os HTMLs, tá? Então aqui no respostas, ó, a gente tem, ó, o respostas CSS aqui. E aqui a gente também vai fazer isso, ó. Ó, a gente vai colocar aqui, ó, tem o style aqui, tá? CSS. E no resposta CSS a gente vai remover, né? Aqui, ó, resposta CSS, a gente vai remover toda a parte que a gente já tem no style, né? CSS, que é essa parte aqui, né? Ó. Essa aqui a gente já tem lá no style. O que mais a gente já tem? Ó? O body, o container. Opa, aqui o container. Vamos ver aqui mais para baixo. Ó, o fundo formulário, ó, o container. Aqui a gente já tem, né? Container. Ok.
que mais aqui, ó? Fundo formulário. Vamos ver aqui, ó, no Style CSS. Ó, fundo formulário. A gente pode até verificar, ó. Style CSS, fundo formulário. RGB é igualzinho, né? O fundo formulário. Ó, position top 0, left 0. Tá? Então a gente pode até remover aqui, ó, esse fundo formulário. Tá? Aqui, fundo formulário. Ó, aqui também a mensagem erro, ocultar formulário. Tá tudo aqui, ó. Mensagem erro, ocultar formulário. Né? A gente tá dando uma enxugada aqui. Bacana. Vamos ver aqui mais para cima o que tem. Formulário, formulário, resposta, formulário, resposta. Bacana. Essa parte aqui, ó, de cabeçalho a gente não tem, né? Vamos remover. Bom, então aqui basicamente ficou a parte de resposta, né? Bacana. Uma coisa aqui, ó, que a gente nota é que tem esse card de pergunta, ó. Esse card de pergunta tá duplicado, né? Ó, esse ponto card de pergunta. Se eu vim aqui, ó, no index.css, também vai ter esse card de pergunta, tá vendo? Aqui. Isso por quê? Porque o card, ele aparece tanto aqui na listagem aqui de pergunta, né? Aqui até acho que deu, deixa eu dar um F5, aqui deu até um erro, ó. Vamos ver o que aconteceu. File not found no index.html, vamos ver aqui, ó. Index.html, vídeo 9, tá dando erro ao carregar o perguntas JS. A gente mudou, né, de perguntas para index, né? Index.js. Vamos ver. É isso mesmo. Então aqui, ó, o card ele está presente aqui, ó, tanto na pergunta, na listagem de pergunta, quanto aqui, ó, na listagem de resposta também. Tá? Então tem um código duplicado aqui, né? O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Deixa eu diminuir. A gente pode vir aqui no card de resposta. A gente pode apagar tudo que for referente à pergunta, tá? Ó, card, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, lista de perguntas. Aqui, ó, referente à pergunta também. Ó, referente à pergunta. Ó, título, lista de perguntas. Eu vou apagar, fazer o seguinte, eu vou apagar tudo que for referente aqui à pergunta. Ó, título, lista de perguntas também. Bacana. Vou até dar um Ctrl F, ó, pergunta. Ó, não tem mais nada. E aqui, ó, no respostas.js, aqui, ó, eu vou incluir embaixo o index.js, tá bom? Que é referente à parte de perguntas, tá bom? Então, se a gente vir aqui, ó, vamos ver se não quebrou nada, dá um F5, ó, continua tudo funcionando. Responder, tá bom? Tá tudo com estilo aqui correto. Se eu clicar aqui em enviar, ele valida. Bacana? Bom, legal. Vamos ver aqui. Então, tem o Style CSS, os estilos gerais, o index CSS e o index JS, que é referente à pergunta que a gente criou.
E aqui o respostas.css, que a gente também modificou referente à parte de respostas, né? Bacana? Bom, legal. Então, só vamos recapitular aqui a estrutura. Então, a gente tem a parte index aqui, né? Tem o CSS, o HTML e o JS do index, que é a página de perguntas. E a gente tem aqui, ó, o respostas HTML, respostas JS e respostas CSS, que é referente à parte de respostas. E scripts, né, genéricos, fica aqui no script JS, tá? Onde são utilizados em mais de uma página, né? Esse criar HTML tags aqui, ó, ele é usado tanto na parte de pergunta quanto de resposta, e essas funções aqui também, tá bom? Bom, bacana. Então vamos evoluir aqui, ó. Agora a gente tem componentes, tá? Componente nada mais é do que um trecho de código que a gente encapsula, né? De alguma forma, né? Seja separando num arquivo, deixa o código flexível, de modo que ele pode ser usado em várias partes, né? do sistema. Por exemplo, ó, tem aqui um exemplo de um botão, né? Se a gente olhar aqui, ó, a parte aqui do index, né? A gente tem esse botão perguntar aqui, né? E aqui na parte se eu clicar aqui, ó, na pergunta, tem esse responder aqui, né? Esse botão azul. E aqui, ó, se eu clicar aqui também, tem um formulário com o botão enviar. Então a gente vê que eles têm uma aparência, né, visual bem parecida, né, nesse caso, né? Então a ideia é a gente transformar ele em um componente, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode vir primeiro aqui, ó, deixa eu fechar esses arquivos. Ó, a gente pode vir aqui no index.css, que é a parte de pergunta. Vamos procurar aqui então o botão, né? Ó, botão. Então a gente tem só essa parte aqui, ó, do botão perguntar, tá? E se a gente olhar aqui, ó, a parte botão perguntar, e a gente tem também aqui o botão enviar, tá bom? Então, se a gente olhar aqui também na parte do respostas.css, ó, a gente tem também esse botão responder e botão enviar resposta. E olha só como eles são bem parecidos, né? Aqui e aqui, né? São idênticos, né? Na verdade. Então, ao invés de ficar duplicando, né, esse CSS, a gente poderia separar ele em um único arquivo chamado botão.css, tá bom? Só que antes, ó, observa que o nome dele tá botão responder aqui e nesse daqui tá o botão perguntar, né? Então, para ficar um nome comum aos dois, vamos deixar assim, ó, só botão, tá? Ponto botão. E aqui vamos deixar botão enviar, tá? E aqui, ó, também a mesma coisa, botão, ponto, botão enviar, tá? E agora aqui, ó, a gente vai ter que alterar aqui no respostas HTML, ó, aqui em vez de botão, ó, vai ficar botão só, né, a classe, e o ID, o ID a gente pode deixar botão responder, tá? Não tem problema. Vamos ver, ó, no botão enviar resposta, vamos deixar assim, ó, botão enviar. Bacana?
E agora aqui no style, no index.html, vamos fazer a mesma coisa. Então aqui o class vamos deixar botão, e aqui em vez de botão enviar pergunta, só botão enviar. Então se eu vim aqui, ó, deixa eu voltar para o index, ó, tá tudo ok, né? Ó, o estilo tá ok. Se eu clicar aqui também tá ok, ó, o estilo, né? Tá tudo certo. Só que agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui um novo arquivo chamado botão.css, tá? E aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar um Ctrl X aqui e vou colar aqui, ó, botão CSS. E aqui agora aqui do index CSS eu posso até remover aqui, ó, esse trecho, tá? Agora lembrando, né, que a gente vai ter que incluir aqui, ó, no index esse CSS, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai incluir, ó, o botão.css na página aqui de pergunta, né, no index, e aqui no respostas também. Vamos incluir aqui o botão CSS, tá? Então vamos voltar aqui, vamos ver se está tudo ok, ó, tá tudo ok, tá bom? Tanto é aqui, ó, se no index.css, ó, eu vou remover esse botão .css. Removi, vou dar um F5, olha só como desformatou aqui o perguntar aqui, ó, esse botão, né? Então vou voltar ele e tudo. Agora o estilo voltou. Bacana? Em vez de criar um arquivo separado, eu poderia também incluir ele aqui no style CSS, né? Eu poderia vir aqui, ó, incluir esse CSS aqui do botão, né? Tá? Só que para ficar totalmente isolado mesmo, né? Fica até mais fácil de você bater o olho aqui, ó, o botão CSS, né? Você já sabe que ele é um componente ali que fica separado, né? Então, por isso que, nesse caso aqui, né, a gente criou esse CSS separado, tá bom? Além do CSS, ó, se a gente voltar aqui, ó, a gente já fez isso, tem casos que a gente também pode isolar o JavaScript junto, tá? E, inclusive, aqui, ó, na parte de perfil, né, que é essa parte aqui, ó, do perfil, ele é criado dinamicamente, né, a parte do HTML, né? Ele é criado via JavaScript, né, usando a manipulação do DOM, tá? Então, toda a criação do perfil, a gente pode isolar ele nesses dois arquivos aqui, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui o perfil CSS. Vamos ver onde ele está sendo utilizado. Então, vamos aqui, ó, vamos deixar só o index CSS aberto, tá? E aqui vamos dar um Ctrl F, perfil. Ó, então, ó, só tem esses dois pontos aqui, ó, onde está sendo utilizado o perfil, tá? Aqui, ó, e aqui ele sempre segue uma hierarquia, né? Card pergunta ponto perfil, né? Aqui, ó, a imagem ponto perfil img, que é a imagenzinha, né? O avatar. E aqui o spam é o apelido, né? Aqui está faltando até colocar um ponto, ó, perfil, né? Spam, tá? Vamos ver aqui se não quebrou nada. Ó, bacana, tá aí. Então aqui a ideia, ó, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó. Tá? Eu tirei daqui e eu vou colocar aqui, ó, vou criar um new file chamado perfil.css. Eu vou colar aqui, ó, perfil CSS, e no index HTML eu vou incluir esse perfil.css, tá bom?
Vamos ver aqui se está funcionando ainda. Bacana. Agora eu vou tirar o perfil CSS só para ver se ele desconfigura. Ó, desconfigurou, tá bom? Não ficou mais um embaixo do outro aqui, ó, tá bom? Então, deixa eu voltar. Então, bacana. Aqui o perfil CSS e aqui, ó, no respostas também tem o perfil, né? Deixa eu dar um Ctrl F. Perfil. Então, aqui, ó, e é o mesmo, ó, observa que é o mesmo, ó, tá vendo? Card, ó, ponto card pergunta perfil, ó, ponto card pergunta é exatamente o mesmo, tá? Então, aqui, ó, vamos remover também daqui e vamos colocar ele aqui no respostas.html. Então, aqui eu vou colocar um perfil.css, tá bom? Bacana? Bom, legal. Vamos ver aqui se está ok. Deixa eu dar um F5, vou clicar. Então, está aqui carregando o perfil aqui corretamente, tá bom? Aqui deu uma quebrada, né? Ah, tá. Porque tem aqui, ó, também tem, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui em cima ficou ok. Só que aqui embaixo, ó, o perfil ele quebrou. Não tá, o apelido não tá aqui embaixo, tá bom? Vamos ver aqui como é que a gente resolve isso. Então, aqui, ó, no respostas, então, respostas.css, aqui ele gera esse perfil. Só que aqui, ó, no perfil CSS, ó, tem esse card pergunta, né? Ó, card pergunta. Vamos ver aqui, ó, no resposta CSS. Deixa eu dar um Ctrl Z. Era card resposta, né? Então a gente vai ter que mudar esse nome, ó. Tá? Então a gente pode fazer assim, ó. A gente pode vir aqui no respostas, pode vir aqui no respostas ponto, JS, a gente pode ver onde que ele está criando esse perfil. Ó, ele está criando aqui, né? Ó. Ele está criando com a classe perfil, tá? Bom, então a gente pode vir aqui, ó, simplesmente aqui no perfil.js, em vez de card pergunta, vamos tirar, vamos deixar usar direto o perfil, tá bom? Então, perfil. Bacana? Então vamos ver aqui, ó, deixa eu dar um F5. Agora sim, ó, tá tudo certinho, tá bom? Se a gente voltar aqui no index.html, também tá ok. Bacana? Bom, legal. Agora que a gente já ajustou aqui o perfil, a parte do CSS, vamos ver aqui a parte agora do JS, tá bom? Do JavaScript, ó. Então, eu vou abrir aqui o script não, o index.js, tá? E aqui, ó, vamos ver aqui, ó, na parte de perfil. Então, aqui, ó, no perfil, ele está criando aqui, ó, o HTML dinamicamente, ó. Ele faz isso nesse trecho de código aqui, tá? Bacana. Tag perfil. E aqui embaixo, ó, ele adiciona no card
no perfil, né? No card, né? Ele adiciona aqui o perfil, tá bom? Então esse tag div perfil aqui, ó, todo esse código aqui, a gente pode isolar ele. A gente pode isolar ele num arquivo, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, movido tag perfil para perfil.js, tá bom? Então a gente pode vir aqui, ó. Então vamos criar aqui, ó, new file perfil.js. E aqui, ó, vai o JavaScript do perfil. Bacana? Aqui tá, perfil JS. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui tem esse div perfil, né, ó. A gente pode fazer assim, ó, a gente pode criar aqui, ó, uma function cria tag div perfil, tá bom? E aqui dentro, nessa função, a gente põe esse código e aqui, ó, a gente dá um return dessa tag div perfil aqui, tá bom? E aqui, ó, que interessante, ó, a gente vai vir aqui em cima, vou até dar um Ctrl Z aqui, ó, né? Então aqui, ó, deixa eu ver, tag. Aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar a função. Ele vai tornar aqui, ó, o tag div perfil, tá bom? E aqui, ó, ele tá fazendo também, ó, tá dando um append child, né? Isso daqui a gente pode mover para lá também. Ó. Então aqui, ó, bacana? Então fica tudo isolado aqui, né? Legal? Vamos ver aqui se está funcionando. Agora eu tenho que importar, né? Aqui no index, eu tenho que importar esse script. Então aqui tem que ter um perfil.js, tá bom? Bom, vamos ver aqui se está funcionando. A gente mudou bastante coisa, né? Ó, deu um F5, deu um erro, vamos ver. Console, ó, tag spam apelido não está definido. Ó, perfil 10. Aqui, ó, spam apelido. Ah, tá, o apelido também faz parte, né? Onde é que tá aqui o apelido? Aqui é o apelido aqui embaixo. Então, vou dar um Ctrl X e vamos incluir aqui, né? Ó, perfil, aqui o apelido. Ó, tag apelido, bacana? Vamos ver aqui agora, deixa eu dar um F5. Ó, pergunta is not defined, perfil, linha 10. Ah, tá. Então, ó, para criar, aqui a gente vai precisar do quê? Da imagem, né? A imagem a gente já sabe que é essa daqui, né? Ó. Tá? Mas a gente poderia passar como parâmetro, tá bom? Para ficar ainda mais genérico, né? Poderia ser assim, ó. src
né? Que é esse src aqui, ó, da imagem. A imagem. E pode ser aqui o alt, que é esse parâmetro aqui, ó, também da imagem. img. E aqui, por último, o apelido, né? Tá? Então, aí aqui a gente poderia usar aqui, ó, alt, aqui, né? Alt, até colocar aqui comentado, para depois a gente adicionar lá. E aqui, ó, ia ser o alt img, tá? E aqui, ó, não precisa mais desse pergunta, já tem um apelido ali que vem como parâmetro, tá? Então, seria aqui, ó, os parâmetros. Então, alt, avatar do usuário. Então, seria aqui, ó, a imagem, né? O alt, que seria essa parte aqui, ó, avatar do usuário. E depois o apelido. Depois aqui, ó, seria o pergunta.apelido, tá bom? Vou colocar até aqui, ó, numa linha nova aqui. Bacana? Ou pode deixar assim mesmo, tá? Então aqui a gente isolou, tá? Toda a criação da tag aqui, ó. Tá bom? E agora a gente pode até reaproveitar esse código aqui, né? Na parte da resposta também. Vamos ver se agora está funcionando. F5. Tá, que ele não está achando aqui, né? A página. Perfil. Vamos ver aqui. Perfil. Perfil JS, aqui IMG. Deixa eu dar um Ctrl B. Ó, IMG barra avatar. IMG barra avatar.png. Tá aqui, ó, src. Faltou passar aqui, ó. Bacana. F5. Ó, legal. Então tá tudo funcionando aqui, ó, avatar. Agora vamos ver aqui, ó, na parte aqui da resposta. Ó, aqui a resposta aqui, ó, ela tá funcionando, mas ela tá usando aqui, ó, a resposta JS. Ele tá usando aqui, ó, esse trecho de código aqui, que estava inclusive repetido, né? Então a gente pode reaproveitar, ó. Então aqui a gente faz da mesma forma, ó. Tag div. Ó, vou dar até um Ctrl C. E aqui na respostas.js, ó, eu vou vir aqui, ó, essa parte aqui do perfil. Então a gente substitui aqui, ó, só pela tag perfil, né? Inclusive essa parte aqui a gente pode remover. E só fica aqui o div perfil, tá bom? E aqui tá certo, né? Essa parte. Tá? Essa parte aqui, ó, é a parte aqui do criar HTML da pergunta, que é a pergunta que fica ali no topo aqui, né, ó, da resposta aqui, ó, tá bom? Bacana. E, além disso, tem esse daqui, né? Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui, ó, perfil. Vamos ver se tem mais local, ó. Aqui, ó, é o perfil. Só que é o perfil aqui da resposta mesmo aqui, ó. É esse daqui, ó, tá? Então, aqui também a gente pode mudar, né? Da mesma forma, ó. A gente pode apagar isso aqui. E vou
copiar aqui, né, da mesma forma. Ctrl C, respostas, Ctrl V. E aqui para baixo a gente pode até apagar aqui esse trecho aqui. Bacana? Conteúdo, card de resposta. Então, legal. A gente já fez algumas melhorias. Deixa eu dar um F5, ver se está tudo ok. Ah, não. Deu erro aqui, né? Faltou aqui no respostas.html. Faltou aqui importar o script, né? Aqui, ó. Então, aqui tem o perfil.js. Bacana. Respostas ainda não carregou, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Pergunta não está definida. Ah, tá, claro, né? Ali não é pergunta, né? Aqui, né, ó, pergunta, né? Aqui é resposta. Bacana? Respostas.apelido. Bacana, tá tudo funcionando então. Legal? Bom, legal, então vou fechar aqui os arquivos. Então vamos voltar aqui na... Então a gente já criou aqui, ó, o perfil CSS e o JS, né? Tem card da pergunta, criar card pergunta.css. A pergunta, a gente vê que ele é utilizado em mais de uma página, né? Tem aqui na da resposta, esse card, e tem aqui o card aqui na parte aqui das perguntas também, né? O que a gente pode fazer, ó, aqui, ó, criar esse CSS aqui em comum, né? Para a gente reaproveitar, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, new file, e card pergunta.css, e aqui no index.css, a gente pode ver aqui o que for referente ao card. Aqui, ó, card, né? O ponto card. Tá? A gente pode dar um Ctrl X. E aqui, ó, a gente pode vir aqui no ponto card e dar um Ctrl V, tá bom? Então fica isoladinho aí a parte do card, tá? Então aqui eu acho que não deve ter nada de card a mais, tá bom? E agora é só ir aqui no index.html e importar esse card. Importar como aqui, né? Importar como CSS. Então, card pergunta.css, tá bom? Bacana. E aí vamos ver aqui se está ok, né? Vou dar um F5. Tá ok, né? Aqui. Tanto é que se eu tirar, ó, deletei do index, ó, ficou toda desconfigurada, tá vendo? Então voltei, deu F5, voltou ao normal. E aqui, ó, vamos também aqui, ó, no incluir esse card pergunta CSS aqui na parte na HTML aqui de respostas, tá bom? Então, perfil CSS, incluir esse card de pergunta, lembrando de excluir aqui, né? Aqui no, vamos ver aqui, ó, no resposta, excluir não, né? Vamos, ó, tem um card, aqui só tem card de resposta, né? Ó. Então tá certo. Então a gente só vai incluir mesmo, tá? Card pergunta.css. Então se a gente ver aqui, tá ok, ó, carregou o card aqui, tá?
Bacana. Aqui tá esse comentário, vou tirar. Legal. Fechar aqui. Então vamos voltar aqui, vamos ver. Então a gente criou aqui o card de pergunta. Então, formulário da pergunta, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, o formulário, vou até abrir aqui no nosso design, tá bom? A gente vai ver que o formulário ele é bem parecido, né? O formulário aqui, ó, tanto de pergunta quanto de resposta, tá? Só que a gente vê que tem alguns campos que tem aqui, né, na parte de pergunta, como por exemplo o título, né, que aqui na parte de resposta não tem, tá bom? Mas eles são bem semelhantes, né? Tá? Só que como a gente vê que tem alguns campos que não tem, né? E assim, pode acontecer de ter ainda mais campos, né? Eles não são... apesar de ser visualmente aqui, né? Ter campos bem parecidos, né? Eles têm diferenças, né? A gente poderia até tratar essas diferenças e colocar eles como um componente só, tá? Só que a gente vai separar aqui, ó, em dois CSS, tá bom? Da pergunta, tá? Então vamos vir aqui, ó, pergunta CSS. Então a gente vai vir aqui, ó, no index.css e o que for formulário de pergunta a gente vai extrair, tá bom? Pergunta aqui, né? Vou dar um Ctrl X, vou colar aqui, ó. Observa que o nome das classes que a gente deu já facilita identificar, né? O componente aqui, ó, formulário, tá bom? Sempre começa aqui com a classe formulário. Bacana? Bom, então a gente já isolou aqui do formulário. Agora só vamos aqui no pergunta, né? No index.html e vamos incluir esse formulário. Formulário pergunta.css, tá bom? Vamos ver aqui se está tudo ok, funcionando. Vou clicar aqui em perguntar, tá ok, tá com estilo. Agora eu vou fazer a parte do JavaScript. Então, vou até copiar aqui, ó. Então, vou clicar aqui, ó, New File. Então, formulário pergunta.js, tá? E aqui, ó, no index.js, vamos ver aqui, ó, a parte de formulário. Ó, é essa parte aqui, né? Formulário, resposta. Tem essa parte aqui do botão perguntar, que não é específico, né, do formulário. Então, vamos deixar aí. Copiar aqui. Fechar aqui. Formulário, o index. Deixa eu fechar isso aqui. Bacana. E aqui também a parte do formulário é válido. Formulário é válido. E obtém tags selecionadas. Também é específico do formulário, né? Bacana? Então vamos colocar aqui no formulário também, tá? Bacana? Então agora vamos aqui no... Então aqui a gente tá bem mais enxuto, né? 85 linhas, tá? Aqui a gente poderia até nessa parte de append child aqui, né? A gente poderia até colocar junto aqui, ó. Ficar mais enxuto. De pergunta, tá bom? Mas vamos deixar assim mesmo.
Bacana. Agora vamos aqui na index.html e vamos incluir a parte do formulário. Então, vou até copiar aqui para facilitar. Formulário pergunta.js. Então, vamos ver aqui se está tudo ok. Ó. Vou cadastrar quantas perguntas tem aqui. Deixa eu ver. 5. Vou colocar um T6, D6, A6. Aqui eu vou colocar. Bacana, 6. Então, tá ok aqui. Tá? Não quebrou nada. A gente refatorou o código e ele continua com o mesmo comportamento, tá? A gente só melhorou o código. Bacana? Formulário pergunta e a gente vai fazer a mesma coisa para o formulário resposta, tá? Vou criar um new file aqui, ó, formulário resposta.css. Então a gente vai vir aqui opa, index, a gente vai vir aqui no respostas.html, respostas.css. Vamos pegar tudo aqui o que é referente aqui ao formulário, tá? Aqui bacana. Vou dar um Ctrl X e vou colar aqui nesse CSS a parte que a gente criou. Bacana. E aqui eu vou até formulário resposta CSS, até copiar aqui para facilitar. E venho aqui no respostas.html. Eu vou importar esse JavaScript aqui, ó, tá? Então, desculpa, esse CSS, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Então, aqui. Bacana. Legal. Formulário resposta, CSS. Agora, aqui vamos verificar aqui a parte do JavaScript, né? Então aqui, ó, respostas JS. Vamos fazer o seguinte, ó, primeiro vamos criar aqui o new file, formulário resposta.js. Bacana. E aqui do respostas.js, vamos pegar tudo que é formulário. Vamos ver aqui, ó, cria HTML, cria tags, ó, tag formulário. Formulário resposta. Aqui, ó. Então, aqui no respostas também tem a parte de validação do formulário. Tá aqui. Tá. Esse obtém data atual e obter data formatada, né? Ele está aqui no respostas.js, mas se a gente olhar aqui, ó, a gente já tem ele aqui, ó, no respostas.html. A gente já tem aqui no scripts, né? Ó, JS. Então a gente pode incluir ele aqui, ó, no scripts.js, tá bom? Bacana. E aqui no respostas.js a gente pode até remover eles aqui, ó, tá? Estamos removendo. Bacana? Vamos ver se, deixa eu só ver se aqui no
no index.js, se a gente removeu também. Aqui a gente removeu, tá? Deixa eu fechar. Bom, vamos ver se tem mais coisa para a gente mover aqui, que é de formulário. Ó, cria HTML tags. Se cria HTML tags, ó, acho que a gente já tem também aqui no script.js, ó, cria HTML tags, tá? Então aqui a gente pode remover também, tá? Então aqui, ó, bacana. Obter, legal. Vamos ver se tem mais coisas aqui de... ó, criar HTML da pergunta. Ó, cria tag div perfil. Esse cria dev perfil, tá aqui o perfil JS, está importado, bacana. Então, acho que não tem mais nada aqui referente a formulário, bacana. Então, só vamos ver aqui scripts. Então, vamos incluir aqui o formulário. O formulário resposta.js, bacana. Deixa eu dar um F5. Ok, carregou aqui. Vamos criar aqui, clicar na primeira pergunta. Aqui não carregou. Vamos dar um inspecionar, vamos ver o que aconteceu. Obter data formatada não está definida. Aqui no respostas 63, ó. Respostas JS, vamos aqui para a linha 63. Esse obter data formatada, o respostas JS não está enxergando. Por que será? Então vamos ver aqui no respostas HTML. Ó, o respostas JS não está enxergando porque ele está antes. Então ele faz a chamada, né, dessa função que está aqui no script, só que o script só é carregado depois. Então vamos colocar o scripts antes de tudo, tá bom? Vamos dar um F5 aqui, ó. Vamos voltar, né? Na verdade, vou clicar aqui. Deu ainda erro. Ó, respostas 110. Vamos ver aqui a resposta JS. Aqui não está dando mais erro, né? Obter data formatada. Ó, só que está dando erro aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó, obter data formatada. Dá um F5. Obter data formatada, respostas JS. Vamos ver aqui, ó, respostas. O script JS está aqui, né? E dentro do script tem aqui, ó, obter data formatada. O que está acontecendo aqui, vamos ver, ó. Eu acho que é esse script aqui, ele está demorando para carregar. Aí quando chega nesse, ele vai tentar chamar e a função ainda não está disponível, né? Não, script JS ele não está achando. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Tá errado o nome aqui, ó. É script JS, não ó, aqui tá script JS, tá? Então era o nome que estava errado. Então F5, agora sim. Ele carregou, tá bom? Vou até ver aqui na página index se está correto o script.js, está correto. Bacana.
Então vamos ver aqui se a gente vou responder um D4, A4, enviar, ó, D4, A4, ó, 20/9, né? 20 de setembro aqui, ó, a data. Então está funcionando o script.js também, que trata as datas, tá bom? Então deixa eu fechar aqui, fechar tudo, bacana. Vamos voltar aqui então. Então a gente criou aqui o formulário pergunta CSS/JS e o formulário resposta aqui também. Bacana? Bom, a gente fez bastante coisa aqui, né? A gente estruturou aqui o projeto, né, em arquivos, né, menores, né, com códigos com menor quantidade de código, né? A gente separou aqui os scripts gerais, né, que é usado aqui no sistema, e os estilos gerais também aqui, no style.css. E aqui também, ó, a gente tem a parte de resposta, né, referente à página de respostas, e aqui o index referente à página de perguntas, né, tá isolado aqui, estão isolados os arquivos. E a gente criou também aqui, ó, um perfil JS, né, que eu acho que desses aqui, eu acho que é um exemplo, é o exemplo mais clássico de componente aqui, né, porque a gente tem toda a criação aqui do perfil, né, tá aqui estão nesses dois arquivos, né, no perfil JS. Tem aqui a criação, né, tem o JavaScript com a criação dinâmica aqui do HTML, né, usando o DOM, e a parametrização aqui, né, que ele recebe a imagem, o texto alternativo, né, se der algum erro na hora de carregar a imagem, e o apelido para ser exibido, né, e aqui o CSS também separado, tá bom? Essa ideia de componentes aqui, ela é bastante usada em frameworks, né, front-end, como por exemplo o React, tá bom? Então é bom se familiarizar, né, com essa ideia, tá? Desde já, porque quando chegar no momento de utilizar um framework, né, a gente já não vai estranhar muito, tá bom? Aqui, ó, um detalhe, em vez de classe, de função aqui, né, eu poderia criar uma classe aqui também, né? Usar um class aqui, ó, class, cria, tag, div, né, perfil. Aí eu passaria aqui, ó, no constructor, eu passaria aqui digamos assim, as propriedades, né, que o componente vai receber. Aí aqui, ó, aqui dentro, eu faria toda essa lógica, né? Bacana. Então, eu poderia usar aqui também usando classes, tá? Sem problema nenhum. Bacana? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai publicar, tá? A gente vai publicar esse sistema usando o GitHub Pages, tá? A gente vai publicar na internet para você acessar aí de casa, passar para um amigo, tá bom? Você pode criar um projeto, o seu próprio projeto, né? E disponibilizar a URL para outras pessoas verem, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, um abraço, até mais.